O presidente Lula, inclusive, assinou o decreto do indulto natalino de 2025. A medida concede a chamada saidinha a condenados que cumprem penas, né? Por condições, né, para ter condições mais humanitárias, e aí acaba tendo esse indulto de Natal aí para algumas pessoas. Só que ficam fora desse benefício crimes violentos, tráfico de drogas, crimes sexuais e condenações relacionadas a atos contra o Estado Democrático de Direito, como os envolvidos no 8 de janeiro. Vamos entender melhor como é que funciona esse indulto? Rogério Leonardo, advogado, criminalista e mestre em Direito de Processo Penal pela UFMG. Doutor, muito boa noite, já obrigado pela sua presença aqui com a gente no Tempo News. Boa noite, André, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer falar para vocês. Doutor, essa decisão do presidente Lula, né, de conceder conceder essa chamada saidinha de Natal aí a presos condenados e deixar de fora o pessoal do 8 de janeiro ali, o que a gente consegue ler aí? Apenas uma questão legal? Apenas uma questão, olha, o que está na justiça, o que está na Constituição é isso, o que está no direito penal é isso, e é isso que eu vou fazer. Ou pode ter alguma questão política também na sua avaliação? Agiu corretamente o presidente? Olha, o indulto natalino, ele é já uma tradição, né, do país e é uma prerrogativa do presidente da República que está prevista na nossa Constituição, mais especificamente no artigo 84. E o presidente, junto com o Ministério da Justiça, ele é que faz os parâmetros, né, ele que analisa os parâmetros que vai utilizar a cada ano. A retirada de crimes considerados mais graves, ela é algo bem tradicional e natural da nossa história. Então eu não vejo assim como nada que seja surpreendente a exclusão de alguns crimes. Não só a questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas como também outros crimes violentos. Então, assim, não enxergo que tenha aí um viés político, até porque, como eu já fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, eu sei que isso é uma prerrogativa que é utilizada sempre consultando órgãos como o CNP, como o próprio Ministério da Justiça, para poder ver ali qual que seria a melhor política criminal a ser adotada a cada ano. E também, vamos dizer que não muda muito de um ano para o outro, tá? O decreto de indulto. Então, tem um viés político, mas é muito mais técnico do que político. Agora, doutor, uma outra questão é a seguinte, né, em relação aos condenados aí pelo 8 de janeiro, sempre se falou muito aí na questão de indulto natalino, a gente cansou de dar notícia, é porque tem a saidinha, quando tem a saidinha, aquela pessoa que já cometeu um crime vai pra rua, acaba cometendo outro crime, muitas vezes nem volta. Essa lei já mudou bastante, inclusive foi, se não me falha a memória, durante o período do governo Bolsonaro, que houve uma mudança muito significativa nesses indultos, né, doutor? Sim. Cada presidente tem a prerrogativa de fazer e de elaborar o indulto de acordo com as diretrizes do seu governo para a pasta da segurança pública. Então, é normal que haja pequenos diferenciamentos entre um indulto e outro, mas eu digo que assim, o decreto, em sua maioria, cerca de 80%, 85%, 90%, ele é até muito parecido. Se você fizer uma análise histórica dos indultos que foram concedidos, tanto no governo do presidente Lula, quanto no governo do presidente Bolsonaro, do presidente Temer, você tem aí algumas questões que diferenciam, mas na totalidade do decreto ele é muito parecido, né? Por exemplo, quando a gente teve o indulto do presidente Temer, não teve, por exemplo, a comutação, né, durante um período, e aí viram que essa política seria uma política prejudicial ao sistema penitenciário e voltaram a ter a comutação. Então, muda alguma coisa ali, obviamente tem realmente um lado político, mas na sua maioria os decretos eles vão seguindo
um como o outro, né? Tem alguns pequenos pontos que tem de diferenciamento. E a questão das saídas, é bom lembrar que para que tenha direito à saída, o preso, assim como qualquer benefício, assim como o próprio indulto, o preso ele tem que cumprir determinados requisitos que não são poucos, né? Então, apenas o preso que possui bom comportamento e que tenha cometido um certo tipo de delito é que ele acaba sendo beneficiado. Obviamente que alguns não retornam, alguns aproveitam a saída para praticar a fuga, mas não é a maioria. Tendo tido acesso aos dados, né, do Ministério da Justiça, a gente vê que é uma pequena parte dos presos que acaba, digamos, abusando do benefício e não retornando. Então é normal, e eu acho que vai continuar havendo aí a questão das saídas, porque é uma forma de você desafogar o sistema. E é aquilo, né? Não se pode colocar a política pública baseada naquele mau exemplo, ou seja, se a gente tem lá no universo de 100%, apenas 0,5%, 0,5%, que não respeita e acaba desrespeitando o seu benefício, não é justo você punir os outros 99%, né? Então a política pública ela tem que realmente ser orientada pelos resultados científicos, pelas estatísticas. Então eu não vejo como uma boa política pública você não permitir a progressão, porque é a progressão que traz a reeducação, né, do preso para a convivência em sociedade, né? E, logicamente, podendo evitar, por exemplo, aqueles que cometeram crimes hediondos, aqueles que cometeram crimes violentos ou crimes sexuais. O Ministério da Justiça, junto com o Executivo, dentro do Executivo, na verdade, ele vai elaborar, junto com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, aquela melhor política criminal para poder ser agraciada aí no final do ano com um decreto de indulto. Olá, Rogério, boa noite. Você estava explicando agora há pouco que a decisão de indulto, ela tem um certo ponto político do presidente da República, mas ela também passa com avaliação aí de órgãos que tratam, que analisam dados do sistema carcerário. Mas sempre gera uma curiosidade, inclusive em quem lê sobre esse benefício, de por que o indulto existe, né? Por que o presidente da República tem essa prerrogativa. Então, queria que você explicasse um pouco como que isso surgiu, desde quando esse indulto ele é concedido e por que o presidente da República tem essa prerrogativa de assinar esse benefício. Olha, isso é uma tradição das democracias ocidentais. Se você observar, vários outros países adotam, né? O presidente ele tem essa prerrogativa, é algo que faz parte da nossa história, desde a fundação da nossa República, e junto com o indulto também tem a graça. O indulto é algo mais coletivo, que é feito por decreto, a graça é individual, mas, por exemplo, o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, assim que ele assumiu o governo, ele utilizou um outro dispositivo, né, um outro instituto, que é a graça, para poder anistiar pessoas que haviam sido condenadas, por exemplo, por diversos tipos de crimes. Então isso não é algo incomum e não é algo típico apenas do Brasil. É algo que faz parte da nossa tradição. A nossa Constituição ela tem uma forte influência da Constituição norte-americana, né, de outras democracias consolidadas ocidentais. O nosso direito ele tem uma influência do direito romano-germânico. Então a nossa Constituição foi construída dando ao presidente essa prerrogativa de poder conceder o indulto e a graça. Então, todo final, a graça não é algo muito comum, porque é algo individual, mas o indulto como política criminal para poder desafogar o sistema penitenciário, atendendo aqueles condenados que tenham bom comportamento, é algo que é parte da nossa tradição democrática e da nossa tradição constitucional. Então, não é algo assim que seja digamos, estranho às democracias ocidentais, não. É algo muito difundido até. É muito comum em a maioria dos países que adotam o sistema presidencialista.
Agora, no caso da ressocialização de um detento, por exemplo, a gente sabe que um dos pontos mais difíceis que existem, depois que uma pessoa permanece um tempo encarcerada, voltar para a sociedade é um momento muito difícil, ainda para aquelas pessoas que estão absolutamente bem intencionadas, pagaram ali, cumpriram a pena delas, foram lá, cometeram o crime, foram julgados, condenados, cumpriram a pena e depois só de um tempo vão poder ter a liberdade novamente. Agora, no que diz respeito à ressocialização dessas pessoas, aquelas bem intencionadas, naturalmente, essa saidinha, vamos dizer assim, esse indulto que é concedido a essas pessoas faz parte também dessa ressocialização, que afinal de contas a pessoa que vai presa não é a intenção que ela permaneça ali a vida inteira presa, ainda porque nem existe prisão perpétua no Brasil, né, doutor? Sim, concordo totalmente. É preciso que a sociedade entenda que você tem uma gradação, né? Aqueles que estão presos por crimes mais graves, eles têm que cumprir um requisito muito maior de tempo para que possuam qualquer tipo de benefício ou de direito. Inclusive, a gente tem os crimes hediondos, onde tem uma vedação expressa a possibilidade de concessão de indulto. Então, você não pode tratar aquele, por exemplo, que comete um furto com aquele que comete um crime de homicídio ou um latrocínio. Então, tem toda essa gradação prevista dentro da LEP e o próprio decreto de indulto leva muito em consideração essa questão. Por exemplo, no decreto atual, a gente tem aí, por exemplo, uma impossibilidade de aplicação para aqueles, por exemplo, que fizeram acordo de não persecução penal para evitar, por exemplo, que isso seja entendido como uma certa impunidade. Então, é um instituto que, quando bem utilizado, ele realmente serve para ajudar na ressocialização do preso. Logicamente, outras medidas também são muito bem-vindas, como você ter um programa para que essas pessoas possam já trabalhar enquanto estão cumprindo a pena, possam ter um apoio social logo que elas são libertas, né, logo que elas voltem do cárcere. Então, tudo isso tem que ser, são várias políticas públicas, políticas criminais, que têm que ser utilizadas em conjunto para que aquela pessoa que porventura tenha cometido o crime e que tenha cumprido a sua pena de forma a sair dentro de um desses benefícios, ela possa realmente voltar à sociedade melhor do que quando ela foi presa, porque senão não faria nem sentido, né? Então a gente tem que, tem assim, na proporcionalidade, numa análise estatística, são pouquíssimos os estudos que tratam de reincidência, mas a gente já possui alguns poucos estudos que indicam que aquelas pessoas que tiveram acesso a políticas para uma melhor ressocialização, elas acabam conseguindo se reintegrar à sociedade e não voltam a delinquir. A gente tem uma taxa que é mais ou menos aí de 30% a 40% dos presos que acaba que não voltam à delinquência. Além disso, a gente tem um problema muito grande, é que hoje grande parte dos complexos penitenciários eles estão controlados por facções, né? Inclusive a superlotação desses complexos é que trouxeram o acesso a essas pessoas. Então muitas vezes o sujeito entra ali cometendo um furto, mas para sobreviver dentro do sistema ele é cooptado por uma facção, e aí que você vai alimentando ali a criminalidade. Para você ter ideia, nos anos 90 a gente tinha cerca aí de 150, 200 mil presos, e hoje nós estamos com 900 mil presos mais ou menos no sistema. E a nossa sensação de segurança, ao invés de aumentar, ela diminuiu. Hoje, se você perguntar para todo mundo está mais inseguro. Então, prender por si só, é óbvio que as pessoas que cometem crimes violentos têm que ser presos, mas prender por si só, sem uma política pública baseada em estudos científicos, você não resolve o problema, você pode aumentar o problema.